então iniciando a mensagem de hoje. Quem está animado? Bem, semana passada a gente está falando, o pastor Jonathan falou sobre o perigo de não sermos autênticos porque fomos muito bloqueados. A psicologia vai dizer que, em detrimento à autenticidade, nós deixamos de ser nós mesmos e, por um sistema defensivo, a gente começa a colocar máscaras. Máscaras na nossa empresa, máscaras relacionais, máscaras nas nossas áreas sentimentais e igreja. E por quê? Porque nós precisamos ser amados. E aí, porque precisamos ser amados, a gente não pode ser quem a gente é. Porque a gente tem medo de ser rejeitado. E a gente aprende, desde a nossa infância, a botar máscaras. Isso é algo que é muito ruim. E é engraçado, ou não, o Evangelho, ele ensina justamente o oposto. Ele ensina que nós somos amados por um Deus que é perfeito e santo, mesmo conhecendo o mais íntimo do nosso ser. Mesmo conhecendo os nossos pensamentos ruins, as nossas motivações, atitudes, comportamentos, ainda assim, e eu quero já iniciar essa mensagem de hoje, Deus, ele sabe de defeitos seus que ninguém sabe. De um passado que você está tentando esquecer há anos e não esquece. Mas o amor dele é mais poderoso do que o que te condena. O amor de Deus é mais perfeito do que a sua imperfeição. O amor de Deus, ele é cura. Ele é cura para nós, pessoas que flertamos tanto com a impossibilidade, a alegria às vezes, a ansiedade de não conseguirmos pelas nossas forças vencer. E isso é bom. Mas em virtude dessa facilidade que a gente tem de botar máscara na igreja, nós somos crentes. Lá na nossa empresa, eu sou engraçado, eu tenho que rir da piada de todo mundo. No meu casamento, às vezes, eu tenho que usar uma máscara. Eu tenho que pisar em ovo. Isso é muito, muito triste, porque a gente vai viver sempre sem poder ser quem nós somos. Então, se existisse, de fato, uma comunidade de fé que possa conciliar pessoas que são conhecidas plenamente, não têm medo de serem julgadas, elas sentam à mesa e dizem, cara, eu penso nisso, eu tenho problemas disso, eu passo por esse medo, mas ao mesmo tempo que elas são conhecidas profundamente, elas são amadas profundamente. Quem está aqui? A ideia da comunidade de fé é que na nossa vulnerabilidade a gente fale das nossas guerras, medos, receios, dúvidas, traumas e o ouvinte não se espante como, você é muito inferior a mim. Não, não, não. A beleza do Evangelho, gente, a beleza do Evangelho que a começar de mim, de um pastor, de um líder, a graça que é um presente que empodera a gente contra o pecado, ela alcança todo mundo. Então, nunca foi e nunca vai ser mérito nosso. A gente não chega a Deus pelo nosso mérito, a gente não se santifica pelo nosso mérito, sempre foi favor de Deus, pela graça dele. E aí, a partir desse momento, nós podemos criar e cultivar uma cultura que a gente ouça uma pessoa numa dificuldade, e mesmo que ela não seja a nossa dificuldade, a gente resplandeça amor e empatia sobre essa pessoa. Vocês estão aqui? Por que isso é tão importante? Para que a gente não fira a autenticidade dela. Porque se a gente rejeita a dor dela, a gente está estimulando ela a se bloquear e fingir que nada vai mudar e ela só vai fingir para você que mudou. Essa é a máscara que a religiosidade foi perita em colocar em muitos de nós. Nós não mudamos por dentro, só mudamos por fora. Dentro do contexto religioso, nós fazemos ali, está tudo sendo batido, protocolo, checklist, estamos fazendo tudo certo. Amém? Gente, a gente tem cadeira aqui na frente, tá? Aqui embaixo, se vocês quiserem. Tá bom? E aí eu pedi também para os líderes, né, sempre disponibilizar os assentos aí para quem é visitante, principalmente. Então, eu queria fazer algumas perguntas. Vocês têm amigos? Vocês têm pessoas que amam vocês, que diriam a verdade para vocês? Vocês têm pessoas que amam vocês tanto que falariam assim, cara, eu amo você, mas eu preciso te dizer a real, eu preciso te dizer a verdade, e te dizer a verdade com gentileza, mas é pelo teu bem?
Ou vocês entendem que a aplicação da palavra de Deus, a oração, o jejum, isso aqui, a comunidade, a adoração, o culto, tudo isso coopera para que nós possamos vencer certos gigantes da nossa vida, do nosso passado, do nosso presente. Quem pode dizer amém? Mas existe um fator que na comunidade de fé pode oferecer também, que é a mesa, que é essa vulnerabilidade, que é esse companheirismo, esse relacionamento que pode curar. O Tiago, ele vai escrever uma carta e ele vai dizer que é um tema, inclusive, pilar dos nossos grupos de crescimento, que ele diz o seguinte: olha, confesse as suas lutas uns aos outros, cara. Confesse as suas culpas uns aos outros. E é interessantíssimo que nós entendemos, de acordo com a Bíblia, é que nós não experimentamos cura da nossa dor na nossa relação vertical com Deus. Olha só, podemos também, mas Deus, ele alicerça, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, o Evangelho, ele é muito bonito porque ele associa sempre aquilo que você precisa fazer e receber a partir do próximo. E é por isso que a gente não vai cair e flertar com o perigo de ficar associando qualidade e qualificação espiritual apenas como nós nos tratamos com o Deus invisível. Deus, ele vai dizer o seguinte: não me importa quanto você jejua, quanto você ora, quanto você dá de dízimo, quanto você vai para a igreja, o que importa é que tudo isso que você faz aqui seja refletido aqui, na dor do próximo, na dificuldade do próximo. Então é maravilhoso, porque isso faz com que a gente consiga capturar a importância de sermos um com o outro. Mas eu queria fazer uma pergunta: se você tem amigos, homens, mulheres, cônjuges, sei lá, pessoas que você ama e confia que pessoas podem falar a verdade para você, confrontar você, mas eu queria fazer uma pergunta: você avaliaria se essas pessoas têm uma postura, que eu vou falar de 2 tipos de pessoas aqui, que são, a Bíblia vai apontar como um perigo para nós, e eram muito presentes na Bíblia, e são muito presentes até o dia de hoje. Quem está comigo aí? Então eu quero destacar 2 grupos de pessoas e destacar a importância desses teus conselheiros não serem um desses grupos, não serem um tipo de pessoas. E vocês também, como cristãos, quem é cristão, quem aqui é ateu, né? Você também quer um conselheiro que talvez para você é indiferente se ele vai aconselhar a partir da cosmovisão bíblica, para você difere, mas tem que conciliar com alguns valores que são presentes na sua educação, naquilo que é importante para você, independente da fé. Sim ou não? Então, agora, na questão bíblica e como uma comunidade de fé, eu preciso instruir a igreja aqui e a vocês primeiro, serem conselheiros, não serem como esses 2 grupos, mas também darem ouvidos a pessoas que não fazem parte desses 2 grupos. Vamos falar sobre esses 2 públicos aqui, que nós não podemos ser. Primeira carta de Judas, só tem um capítulo, e o Judas escreve assim no versículo 3. Amados, eu procuro escrever-vos na versão Nova Almeida, atualizada, com toda a diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Bem, eu falei aqui se tem gente que não crê em Deus. Nós entendemos que a gente não vai convencer ninguém a crer em Deus, porque a fé é um dom gratuito de Deus. Deus nos deu algo, convenceu o nosso coração através de Jesus, mas aqui o Judas, ele vai dizer o seguinte: olha, essa fé que uma vez foi dada para vocês, eu preciso exortar vocês a batalhar por ela. Gente, vocês estão aqui? Entende a ideia? O que Deus deu através de Jesus, ele deu um sacrifício perfeito e ele possibilita que a gente agora tenha acesso a Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho, eu queria até, sempre eu faço questão disso, que você repensasse no que é ter fé. Ou que Deus que a gente está falando aqui. É o Deus que o teu avô falou? Ou é o Deus que o teu avô falava, mas ele não testemunhava? Porque tem muito disso. É o Deus que você ouve na rádio? É o Deus que é estigmatizado, é estereotipado? Ou é o Deus da Bíblia? Porque são vários deuses que a gente pode estar falando aqui. Então, o Judas, ele está instruindo o pessoal aqui, olha, aquilo que foi dado só podia ser dado por Deus. Ninguém aqui nesse auditório, a começar em mim, quer Deus. A gente não quer Deus. Se o queremos, é porque Ele despertou isso em nós. Tá bom? Mas existe uma parte que é a nossa porção. A partir daquilo que Ele iniciou e que só Ele poderia iniciar, nós temos a responsabilidade de trabalhar. O autor vai dizer a palavra trabalhar. Não é
exonerar. Ou tipo assim, deixa a vida te levar e se der, foi, se não foi, não foi. Não é uma intencionalidade em responder aquilo que Deus começou. Quem pode dizer amém aí, galera? Estamos juntos nisso aqui, tá bom? Então, aí o problema. Tem um tumor aqui, tem um tumor nessa carta que Judas está apontando. Ele fala o seguinte, se introduziram alguns. Repete comigo aí, introduziram. Se introduziram alguns que já estavam inscritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o único dominador e Senhor, o nosso Jesus Cristo. Bem, qual é o problema da carta? O Judas está instruindo a igreja a trabalhar naquilo que Deus iniciou, tá bom? Mas ele também está falando o seguinte, olha, trabalha atento, se liga, fica antenado, porque tem uma galera entre vocês, e essa galera entre vocês são aqueles que professam a fé que vocês professam. Esse é o primeiro público, tá, pessoal? Que a gente precisa alarmar vocês, a gente alarmar para a gente não se tornar. São os ímpios. Ímpios não são necessariamente pessoas que não creem em Deus. Ímpios podem ser até pessoas que professam vocalmente uma fé em Jesus, mas que trazem dissolução da graça. Eu diria, remove aquilo que a Bíblia nunca falou para remover. E aí tem um problema. O problema é que isso vai trazer uma contaminação por uma comunidade de fé. E aqui ele vai dizer mais, é até mais forte do que dissolução de graça. Ele vai dizer, eles negam a Deus. Então, esse é um tipo de pessoa que eu destacaria aqui hoje, que é uma comunidade que a gente não pode ser igual. E a gente não pode ser ouvinte dessa galera e não pode aconselhar ninguém sendo ímpio. Né? Porque o ímpio tem uma característica, ele sempre flexibiliza o teu pecado, o seu pecado, porque de alguma forma é uma consciência limpa que ele tem com o pecado que ele mesmo carrega. Por isso que é o problema de você ser aconselhado por ímpio. Por quê? Porque ele não vai te exortar de acordo com a Bíblia, ele vai te exortar de acordo com que aquilo ali é uma guerra para ele ou não. Por isso que existe flexibilização com o teu pecado. Você vai dizer assim, ele me ama muito. Ele não te ama muito. Ele só é flexível com o teu pecado porque ele não consegue vencer os dele. Então ele não quer ser hipócrita. Quem está sentando na sua mesa? Quem está te aconselhando? Precisa ser alguém que vai te aconselhar, segundo as Escrituras, que vai te exortar e vai te confrontar. Gente, essa palavra é melhor que você imagina. Esse é um problema do ímpio. Então vamos falar dos ímpios? E os ímpios, então, são... O que é ímpio? A palavra ímpio? São pessoas mundanas. De novo, eu até caracterizaria elas que professam a fé em Deus, tá bom? Elas podem até professar, podem estar na igreja, mas são ímpios, são levianas, estão mudando, estão sendo a hipergraça. Eles usam da graça como uma muleta e continuam pecando e falam, não, a graça de Jesus é o ursinho carinhoso, né? Jesus é um ursinho carinhoso. E a geração hipster dos anos 60, transitamos da era industrial, homens fortes que cospem no chão, que homens não choram, e transitamos para a era do hipster, anos 70, sexo, drogas, rock and roll, ouvido Beatles, fumando um baseado, e a gente vai dizer, continua traindo a sua esposa. Que isso, pô? Porque aqui a vida só temos uma. Afinal de contas, Deus é o nosso ursinho carinhoso, Ele é amoroso. E, inclusive, tem muitas heresias que vão dizer que Jesus ele é uma nova versão, upload. Né? É um upgrade de Deus. Vocês estão entendendo o perigo aqui? Vamos lá. Os ímpios eles negam que Jesus é o único Senhor. Os ímpios exploram e distorcem a graça de Deus para afastar as pessoas da divindade. Ímpios não são honestos sobre as suas intenções, embora pareça que eles amam você. Ande com pessoas que te amam a ponto de te confrontar. Porque confronto é amor. E a característica do Evangelho sempre foi renúncia, confronto. O próprio Cristo fez isso. O que nós precisamos ser, Race Church? Nós não podemos ser ímpios, nós não podemos ser essas pessoas que apenas professam e se apoiam nessa graça barata de Jesus. Nós precisamos ser verdadeiros cristãos. Quem pode dizer amém? Os verdadeiros cristãos acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os verdadeiros cristãos ensinam a graça como caminho para a santidade. E os verdadeiros cristãos são honestos sobre suas intenções. Então, o ponto aqui é que a gente quer, no final, a gente ama tanto alguém que a gente vai dizer a verdade, mas sempre usando a palavra de Deus.
e não querendo machucar ninguém, não querendo ofender ninguém, sempre entendendo que a graça não é muleta para pecar, não é permissividade para o pecado, mas é o poder contra o pecado, gente. Essa é a diferença. Amém? Então, o outro extremo agora, eu falei de um público, né? Falei de um público que não é o público que deve sentar à nossa mesa, a gente não deve ouvir esse público, e a gente também não pode ser esse público, aconselhar outras pessoas. E agora vamos para o outro extremo? Quem está comigo? Então vamos lá, Gálatas agora, a carta deles, estão falando de outro tumor. Vocês já imaginam qual é o outro tumor, que é o outro extremo. Gálatas 3, o Paulo escreve aos Gálatas, e ele começa com essa frase bem branda assim, ó: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Eu quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Bem, aqui Paulo está dando uma instrução à igreja em Gálatas, falando o seguinte: pô, é sério? É sério que vocês começaram entendendo o que é ter fé e tudo que vocês são e têm é por causa de Deus, e agora vocês estão atribuindo essa recompensa pela força do teu braço, pela tua carne? É sério que vocês começaram tão bem entendendo que vocês foram justificados pela fé? Assim como Abraão, porque Abraão, pessoal, no Velho Testamento, já existia antes da lei. E a Bíblia vai dizer que Abraão, antes da lei existir, ele já foi justificado por fé. E aí Paulo ele vai citar Abraão como exemplo, e Paulo vai dizer aos Gálatas assim: bicho, abaixa a tua bola. Basicamente era o que Paulo estava falando. Baixa a tua bola. Que isso, Samuel? Como assim? O que Paulo estava demonstrando aos Gálatas é o seguinte: é sério que vocês agora acham, porque vocês jejuam, vocês leem a palavra, vocês confessaram Jesus, vocês acham que vocês são superiores àqueles que não professam a sua fé? O outro extremo são os legalistas. O que Paulo vem confrontar esses legalistas, essas pessoas que se santificam por fora. E olha, o Instituto de Karen Niehoff vai dizer que a impressão de pessoas que não conhecem Deus e não são da igreja tem sobre crente e sobre a igreja é que são pessoas hipócritas, julgamento, né? Judgmental, julgadores. Calma aí que o Espírito Santo vai me falar. Pai, por que não me falas? Vocês nunca viram, não? Esse é um dos meus vídeos preferidos, que o cara tá pregando, de repente, aleluia, glória a Deus. Aí ele manda assim, aquela coisinha de filme, ele, calma aí. Oi? Um momentinho, por favor. Calma aí que o anjo está falando comigo agora. Mas essa forçação de barra de, nós estamos aqui, olha, pregando, nós somos melhores. Eu preciso ser melhor que você, porque eu sou pastor. Isso é falácia. Se tem um público que pode flertar com prepotência e hipocrisia, é pastor. É crente, pô. Sepulcros caiados não eram prostitutas, não eram pessoas pecadoras, eram pessoas que eram doutores da lei. Se tem um público que pode flertar com a força do seu braço e começar a esquecer da força do Espírito, são pessoas que estão em liderança de igreja. Por isso, que essa cultura de vulnerabilidade que a gente fala da Race, não é para membro não, porque hipocrisia é muito, e uma caracterização de legalista. Ele começa a imputar para você fazer coisas que ele já deixou de fazer há muito tempo. Ele só fala para você fazer. Sepulcros caiados são aqueles que por fora está tudo bonito, religiosamente tudo tranquilo, eles dão dinheiro, eles estão na igreja toda hora, postam sobre, mas eles são julgadores, né? Julga, como se ele fosse superior. Jactanciosos, a Bíblia vai usar essa palavra, jactanciosos. Repete comigo aí, jactanciosos. Aleluia, estamos falando em línguas aqui, estranhas, oh, aleluia. Jactanciosos são pessoas que se sentem superior, porque elas fazem coisas que os outros não fazem. Gente, esse tumor precisa sair da vida da igreja. Agora ouve, Samuel, isso significa que a gente vai se lambuzar no pecado, e é isso, todo mundo faz o que fazer, é isso que eu estou falando, irmãos? Não tem nada a ver, mas é sobre um coração humilde, constrangido, e entender se eu sou
eu só sou pela graça do Senhor. Se eu cheguei até aqui, é só pela graça dele. Sempre foi porque ele começou algo e eu só estou continuando. Até a minha santificação só é possível pelo poder do Espírito Santo, cara. Até a nossa adoração só é veiculada pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Romanos 8 que até a nossa oração é veiculada por um intercessor que está à direita do Pai. Irmãos, nem orar nós sabemos, quanto mais nos santificar. Então, o que vai ser de nós uma comunidade de fé que está lotando um teatro solar em Botafogo, achar que é gente que está fazendo alguma coisa? É tiro na cabeça, esse é o tumor da igreja. A força vem do Senhor, a força vem do Senhor, a beleza inclusive está no Senhor, não está nas nossas obras, não está em nós. Então Paulo denunciou isso, assim como Jesus denunciava isso. Sepulcros caiados vocês são, vocês precisam ser facilitadores. Pessoas que são pecadoras precisam entrar nesse auditório e falar o seguinte: quer saber? Eu acho que eu até consigo ter uma relação com esse Deus que esse pessoal está falando. Ao invés de se sentirem distantes. Meu Deus, aquele pastor, olha lá, ele é tão puritano, ele é tão puro, eu nunca vou chegar nessa realidade. Não, não, não. A mesma graça que me alcançou, que me fez abandonar pecados que eu nunca conseguiria na minha força, meus irmãos, foi por causa do Senhor. E assim pode ser com você. O Evangelho a nós está sendo oferecido. Paulo, em outras cartas, vai dizer que vocês se acham sábios, mas são tolos. Pedro vai dizer o seguinte: vocês são livres, mas não usem a liberdade de vocês para pretexto da malícia. Aqui para os ímpios. Então você vai ver constantemente uma metralhadora ali contra esses dois públicos. É gente que parece estar perto de Deus, mas está longe de Deus, pô. E afasta quem está longe. São hipócritas. Que o Senhor, em nome de Jesus, ministre no nosso coração aqui nessa noite. Cara, ministre no nosso coração. Quem nós somos? Somos porque somos abençoados pelo Senhor e não pela obra das nossas mãos. E o que isso pode trazer para nós? Um aspecto e uma essência de constrangimento, gente. Um aspecto e uma essência de humildade. Porque tudo que fazemos para a glória e para o louvor do Senhor. Então nós não podemos ter jactanciosos aqui no nosso meio, porque jactanciosos, soberbos, legalistas, eles afastam pessoas de Deus, ao invés de sermos reconciliadores. Quantos desejam ser reconciliadores? É diferente, legalista prega a santidade, mas muitas vezes não reconhece suas próprias lutas. Olha, você não está aqui na Rise, você está procurando igreja, você vai ver esse vídeo, foge de liderança que é perfeita no teu olho. Foge disso, pô. Isso não existe. Senta com liderança que preza por santidade e idoneidade, que está santificando, mas que abre o coração e fala assim: cara, eu tenho problemas, eu tenho dias maus, eu tenho estações difíceis. Por quê? Porque isso, vulnerabilidade da liderança, não afasta pessoas, afasta hipócritas. Porque aqueles mesmo que idolatram líderes, são aqueles que esfaqueiam eles depois numa queda. Nós queremos cultivar uma mesa e uma cultura que a gente pode ser honesto. E nem por isso eu vou ficar postando no Instagram as minhas dificuldades. Não estou falando sobre isso, mas entendendo que a vulnerabilidade é o início para a minha santificação. E é uma vulnerabilidade pré-pecado, ou seja, ela é preventiva mais do que interceptiva. Gente, quem pode dizer amém? Estão aqui? Então, por exemplo, o que eu instruo para vocês que chamam ao Rise de igreja? Liga para mim quando você for cair. Não liga para mim depois que você caiu. Se caiu, me liga também, tá tranquilo? Mas a ideia do GC, a ideia da mesa, a ideia do companheirismo é assim, ó, nós nos amamos, cara. Eu vejo você, eu vejo a tua guerra, mas eu não vou julgar você não. Sabe por que o legalista ele julga? Porque talvez aquele pecado, diferente do ímpio, é aquele pecado que ele julga e ele não tem empatia do próximo, é porque ele não tem. Mas ele tem os dele, que ninguém vê. Isso é hipocrisia. O legalista não confessa as suas próprias falhas, mas prefere confessar as falhas do próximo. Safado, cachorro sem vergonha, pô. Maledicente. E sabe por que faz isso? E tem um povo, lembrei da palavra, Karen Niehoff vai dizer o instituto, fofoqueiros. É gente de igreja. Você viu a Maria, né? Você viu aqueles stories dela. Só estou falando para a gente orar. Vai lavar uma roupa.
Vocês estão aqui comigo? Pô, pastor, então você tá celebrando o pecado da Maria? Irmão, isso é isso que eu estou falando? Mas a gente é muito polícia, mano. A gente não precisa de polícia. Eu tenho 2 filhas. Eu sou pastor, eu não sou babysitter. Deixa que o Espírito Santo faça o que só Ele pode fazer. E o que a gente pode fazer? Estende a mão, confronta, usa as escrituras, senta na mesa, chora a dor do próximo, entende quem ele é. Não é preto nem branco não, tem muito cinza, laranja, tem outras cores aí, pessoal. Tem muita graduação aí. E o maledicente, ele tem uma arma. Ele gosta muito de falar do problema dos outros porque ele vai se sentindo superior. Porque ele não vive assim. Hoje eu tô faca tromantina, hein? Mas aí tem um problema, assim, ó, a carapuça vai servindo? Se não serviu, tranquilo. Volta semana que vem que a gente vai falar sobre fé e promessas e sabor de mel. Vai dar tudo certo. Mas o legalista muitas vezes fica profundamente ofendido por pessoas que têm as mesmas lutas. Talvez ele veja isso muito no próximo, é porque ele tem isso. Vamos ser uma igreja de verdadeiros cristãos? Os verdadeiros cristãos pregam a santidade enquanto reconhecem suas próprias lutas. Os verdadeiros cristãos confessam seus próprios defeitos e são discretos e redentores, reconciliadores com os do próximo. Os verdadeiros cristãos têm profunda compaixão por outros que compartilham suas lutas. A gente não quer julgar, mas a gente precisa exortar. Irmãos, qual é o que esses 2 grupos têm em comum? Ambos não são seguidores do verdadeiro Cristo e esses 2 grupos não se submetem à palavra de Deus. Embora o segundo grupo pareça que está bem sintonizado. Segundo Coríntios vai dizer o seguinte: portanto, como temos essas promessas, queridos amigos, você pode olhar aqui no telão e ler aqui, ó. Purifiquemos nós mesmos, vamos lá, de tudo. A santidade é uma dignificação a Deus, é reverência a Deus. Em nenhum momento eu estou falando e exonerando ou inoperando a santidade. Hebreus 12 diz mais, Hebreus 12 diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é importante. O que eu estou falando é sobre os approaches, a abordagem de como nós tratamos santidade. Irmãos, precisamos, como o Judas disse, trabalhar na fé que foi nos dada em Jesus. E isso aqui, ó, aperfeiçoar. Então, talvez hoje você esteja aquém de onde você queria estar. Eu também já tive muito aquém de onde eu queria estar. Todos nós podemos estar aquém, mas nós sabemos que estamos prosseguindo, caminhando para a santificação e conhecê-lo cada vez mais. O mais maravilhoso de Deus e do Evangelho é o seguinte, que a gente nunca vai conhecer Deus plenamente. Nunca vamos conhecê-lo plenamente. Mas a cada dia podemos conhecê-lo um pouco mais. Porque Ele se faz conhecer. Ele deseja isso. Então, a santificação é sim um desejo de Deus e uma missão para a nossa igreja. É uma missão para todo cristão. Amém? Então, o Paulo vai falar muito sobre consciência e liberdade cristã. E vocês entendem que ser livre é dizer não para as coisas que você podia dizer sim? Ser livre é dizer sim para as coisas que você poderia dizer não. Ser livre não é seguir uma regra porque você tem que seguir. Você faz porque você entendeu a revelação do que Deus fez por você. Santificação não é requisito de salvação. Santificação é a consequência do entendimento do que Jesus fez por você na cruz. Então isso é liberdade. Eu não me prostituo, eu não me vicio, eu não me endivido, eu não falo mal das pessoas, eu não trato mal as pessoas. Não é para merecer nada, porque, abre um parênteses aqui, já fechando, Deus não nos deve nada. Deixa eu repetir aqui. Deus a nós não nos deve nada. Tudo que Jesus fez por nós, Ele fez na cruz e na ressurreição de Jesus. A partir disso, então, nós nos santificamos. Então, a liberdade é algo muito interessante, porque Paulo vai falar sobre a consciência. Então, quanto mais maduro você se torna na fé, mais você verá a essencial conexão das Escrituras entre liberdade e santidade. Tem um versículo muito conhecido, que é assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me... Numa versão NVT, diz assim, olha, eu tenho o direito de fazer qualquer coisa. Você diz, mas nem tudo é benéfico. Eu tenho o direito de fazer qualquer coisa, mas nem tudo é construtivo. Então, Paulo vai instruindo os coríntios naquele contexto de, ai meu Deus, ele está comendo comida para ídolo. Aí, Paulo vai dizer uma coisa, lê depois lá, sabe o que Paulo vai dizer, Guilherme? Paulo vai dizer o seguinte, quem fica ofendido,
que você comeu comida ídolo, é que é o fraco na fé. Ei? É isso, a gente se vê semana que vem, Deus abençoe, vamos com tudo. O que Paulo está falando para a galera é o seguinte, olha, quem é puritano, ou se acha muito puritano, é que é fraco na fé, que se escandaliza por tudo. Olha, eu já digo, se você quiser ir embora da igreja e nunca mais voltar, aqui no Natal, a gente coloca a árvore de Natal. E tem gente que vai se ofender com isso. Aí vamos entender o dilema. Você não deveria se ofender por coisas que não são essenciais à fé cristã. Paulo vai chamar você de fraco na fé. Porém, vem comigo, porém, a Bíblia vai falar sobre o amor ardente um do outro. Aí ele vai dizer assim, e o forte na fé? É aquele que faz o que quer sem se importar com o próximo? Não. Ele vai dizer o seguinte, às vezes eu deixo de fazer porque eu sou maduro e eu não quero ser peça de tropeço para o meu irmão. Irmão, sabedoria e maturidade na fé não é porque você faz tudo que você pode fazer, é que você deixa de fazer por amor ao próximo. Isso é uma igreja sadia, que o Espírito Santo ministre isso no seu coração. E eu quero que você repita essa frase comigo, a liberdade não é inimiga da santidade. A graça não é a antítese da santidade. A liberdade é um ambiente ideal no qual a graça nos move em direção à santidade. E aqui tem uma figura muito profética que eu quero passar para vocês. Mas o autor já vai dizer o seguinte, essa última imagem. Com grande poder, existe grande... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então deixe o fraco na fé se escandalizar. Se você é maduro, se santifica. Deixa de fazer. Deixa de tomar alguma coisa. Deixa de postar outras. Porque você preza pelo amor fraternal. Isso é maturidade. E isso honra a Deus. Não é que a gente vai ficar agora refém de legalista, maluco, não, né? Então, por exemplo, em dezembro a gente vai continuar tendo a árvore de Natal aqui. Mas eu sei, será que vocês estão capturando o que eu estou querendo dizer aqui? Nós precisamos nos mover em amor. No final, não faça nada por forçação de barra. Faça porque você ama. E você não vai ter como amar a África, outras nações, nem o teu vizinho, se você não ama a Deus, cara. E aí é o problema da religiosidade, é que ela vai fazer você amar porque tem que amar. E a minha palavra para você nessa noite, e se você experimentar amar o próximo, porque você ama a Deus e entendeu o amor dele por você. O amor de Deus é real, ele é maior do que os nossos pecados. O amor de Deus, ele é cura para as nossas dores e nossas lacunas. E que o amor de Deus venha sobre você nessa noite. Que o amor de Deus venha sobre você como veio em Pedro. Pedro, líderzão da era, entendeu? Pedro era o cara, pô, líder da igreja, judeu, circuncisão, e aí ele tem uma visão, alimentos impuros. Por acaso você comeria isso se é impuro? Aí Pedro, não, claro que não, eu sou, não, isso é impuro, não. E aí Deus falou o seguinte, o que é impuro? Por que é impuro se eu posso purificar? Aí Pedro buga, né? Tem muita gente que não está saindo para visitar Cornélio, porque a gente ainda está em detrimento e abraçando tradições que Deus nunca falou que era para a gente abraçar. Depois disso, Pedro então vai visitar os primeiros gentios e vão falar assim, você acha que eu vim só para judeu? Meu amigo, eu vim para o Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense. Eu vim para toda a terra e toda a terra vai me conhecer, vai conhecer que existe um Deus, que não apenas para judeus, gregos, samaritanos, mas todos verão quem eu sou. Vai lá na casa de Cornélio e ainda digo mais, proclama o evangelho, ele é um homem temente a Deus, está me esperando, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Eu imagino Pedro caminhando, meu Deus, é isso mesmo? Será que eu não tomei meu remédio hoje? Não, e vai lá, e ele vai dizer que chega lá, e o Espírito Santo vem sobre Cornélio, e toda a sua casa se converte ao evangelho. Sabe por quê? Porque tem uma rixa entre o ímpio e o legalista. Mas quem não é ímpio, quem não é legalista, ama. E o amor cobre a multidão de pecados. E o amor vai abrir portas para missões. Nós vamos proclamar o evangelho para quem precisa do evangelho, sem olhar o estereótipo e rotular as pessoas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, dá-nos uma missão baseada no teu amor. O teu amor, venha nos nutrir com o teu amor. Porque o teu amor é maior do que o nosso preconceito. O teu amor é também maior do que o nosso medo.
o teu amor é maior do que o nosso pecado, e é o teu amor que nos faz santificar. Senhor, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade aqui nesse lugar, como ela é feita no céu. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. Pai, nós oramos, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos comportamentos, pensamentos, perdoa até o que nós fizemos sem a gente saber que ofendeu alguém. Perdoa-nos, assim como a gente precisa perdoar os nossos ofensores. Senhor, eu oro para que o Senhor não nos deixe cair em tentação. O Senhor nos ensine sobre os benefícios da santificação. E que o Espírito Santo venha sobre cada pessoa aqui, mostrando que ela é amada e em Jesus ela é aceita e redimida. Mas livra-nos do mal. Deus, eu oro em nome de Jesus, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. E o mal é viver uma vida sem conhecer o Criador. Viver uma vida sem o propósito de dar glória ao Criador.